Boa noite a todos. Hoje a gente vai tocar um pouco nesse ponto, aprofundar um pouco nesse ponto do Espiritismo e família, que nós começamos na semana passada. Aliás, terminamos uma série de estudos que fizemos sobre a mediunidade e falamos um pouquinho sobre a mediunidade na família. Resolvemos aprofundar um pouquinho esse estudo sobre o Espiritismo e a família, não foi isso, Marisa? E começamos aqui com... Vamos tentar colocar aqui um pouquinho como é que o Espiritismo vê a família, quais são as pessoas que estão aqui conosco, se são, assim, acho que a maioria de vocês não é o caso, mas muitas vezes nós temos alguns relacionamentos na família que são um pouquinho difíceis, são um pouquinho conflituosos, né? Quase que isso não acontece mais, eu sei, mas costumava acontecer muito, né? Na nossa história pregressa. Mas uma coisa que Emmanuel traz aqui para a gente sobre família, que ele coloca que a família consanguínea, ela pode ser vista, pode ser apreciada como um centro essencial dos nossos reflexos. Esses reflexos podem ser agradáveis ou podem ser desagradáveis, dependendo das nossas escolhas pregressas, mas são esses reflexos que o passado nos devolve hoje, né? Então, a partir disso, nós vamos desenvolver aqui um pouquinho o estudo sobre como é que o Espiritismo vê a família. A Helena tem uma parte do Evangelho que você vai trazer para a gente, não é, Helena? E se você quiser começar com isso, fique à vontade. Não, bom, uma ótima noite, um agradecimento cheio de alegria pela oportunidade de estar aqui junto com vocês todos, virtualmente, e os aí presencialmente. E sabe que quando você falou assim, nós começamos já antes esse estudo, né? E eu aqui nas minhas colinhas comecei exatamente assim, vou fazer um gancho, porque eu acho que esse collab começou no domingo, ou talvez antes, né? Mas eu prestei bem atenção no de domingo, quando vocês falaram da liberdade, né? E tem tudo muito a ver mesmo. Você vê em 3 falas assim, que do Ayrton, quando ele falou que liberdade da liberdade com responsabilidade, que é essa liberdade que, né, traz sempre um dever, vem sempre com um dever. E é bem assim mesmo, né? São os direitos e deveres, e para uma boa convivência, neste caso, com a família, né, no convívio familiar, né, é fundamental que haja esse respeito, né, entre os direitos e deveres. E aí a Má, lá domingo passado, eu percebi que ela falou algo assim, que a família era esse primeiro núcleo, essa primeira experiência para a gente aprender a desenvolver essas habilidades, né, de aprender a respeitar, de saber usar bem os nossos direitos e se podando e se policiando para que haja realmente uma boa convivência entre todos ali, né? E de primeira mão no meio familiar, ali, debaixo do mesmo teto, com as mesmas encrencas. E aí, uma terceira coisa que eu observei também, por isso que eu falei de fazer o gancho, foi, acho que veio da Lina, quando ela fala que ninguém, né, nenhum de nós está na família que está por acaso. Né, que tem uma razão de ser, tem um propósito, de verdade tem, né? A gente sabe que tem, não faria sentido se não tivesse a vida. E o propósito é sempre útil, é sempre para engrandecer a todos, para nos fazer desenvolver, para nos agregar como seres humanos, para essa vivência toda que começa na família e para daí se expandir, né, para a sociedade e a humanidade inteira, um dia, quem sabe. Beleza, né? E é um tema rico, gostoso, né? Eu estou muda, não? Tá certinho? Tá. Os espíritos falam que o mundo espiritual é a pátria, né? É a casa do espírito. E a Terra seria a escola da alma. Então, as reencarnações, né? As diversas encarnações que a gente fica vindo
ao planeta para viver uma experiência, cada experiência dessa é como se a gente estivesse indo à escola da vida. Então, aqui na Escola da Vida, a gente tem vários laboratórios, e o principal dele é a família. Então, a família que a gente congrega, né, aquelas pessoas que estão ali e que vão ficar por muito tempo, são geradas normalmente, né, naquele lar, né, aqueles pais originam aquelas crianças que vão formar a família, mesmo que a origem não seja biológica, a gente sabe que o filho adotivo também é o filho que aquela família precisa ter, ninguém está dentro de uma casa por acaso, e os outros agregados que no Brasil normalmente se tinha, né? Às vezes tias que moravam na mesma casa, avós que moravam, então todo aquele agrupamento de pessoas que formam aquele seio familiar debaixo do mesmo teto, ali é um grande laboratório, ali o pau vai quebrar, e o pau que vai dar em Chico vai dar em Francisco, ninguém está inocente, ou então dizer assim, não sei como é que eu vim cair nessa família. Veio mesmo, veio e às vezes pediu de joelhos, por favor, me levem dessa vez para podermos nos ajustar. Então, ali é o laboratório, e ali, como existe as ligações consanguíneas, né? Então fica mais difícil, porque se você, no trabalho, por exemplo, é um outro laboratório, a escola, todos os lugares onde a gente tem convivência com pessoas, forma-se laboratórios, a igreja, o centro, todos os lugares que a gente vai conviver com as pessoas, viram laboratórios da vida. Só que a família é o mais ativo, vamos dizer assim, né? É aquele que está mais, vamos dizer assim, em atividade, porque as pessoas estão muito próximas, 24/7, às vezes, né? Não 24, né? Porque tem um momento que está dormindo e salta as amarras e descansa um pouquinho as armas no chão, e aí vai dormir para poder receber instruções. Mas é uma coisa que a gente vê que não tem família que não tenha seus problemas. Não tem, não tem. Né? E na minha época, quando foi lançado aquela propaganda da margarina, minha filha, aquilo ali era a ilusão de todas as moçoilas da época, porque todo mundo achava que ia encontrar um casamento igual aquele da margarina, que as crianças acordam de manhã, vão tomar o seu café, naquele sorriso, o maridinho ali, a mulherzinha ali, né? E aí você ia, tadinha, né? Só tinha também aquela propaganda, não tinha muitos canais como hoje, então você virava o canal, já via a realidade, e o outro já via que era bobagem. Mas a gente tinha aquela pouca informação, a pouca convivência, até os casais também, ao se formarem pais e mães, às vezes também não tinham tempo de ter um relacionamento mais profundo, né, nos sentimentos, para poderem gerir aquela família. Então, era todo mundo um pouco imaturo no que fazia. E os problemas eram contidos pela sociedade. A sociedade dizia, não pode separar, porque a mulher que separa, ela é mal vista. Então, a mulher aguentava dentro de casa. Então, o que regia eram as normas da sociedade, da matéria, não as normas do coração. Hoje em dia, não. Né? Você vê que do final do século XX para cá, que começaram a abertura começou a ficar maior, então a mulher também com posicionamento, né, mais, né, depois da guerra, depois de tudo, as coisas foram melhorando. Então, hoje, existe a força para que haja o respeito mútuo, não importa se é mulher, se é homem, qual o gênero que é, hoje já é mais aberto ainda, temos que respeitar o ser humano. Né? Então, isso já favoreceu mais para melhorar os relacionamentos, para que o espírito te saísse, todos os espíritos que se reunissem naquela família, saíssem com mais lucro da encarnação, né? Com mais ganho do que, às vezes, quando o relacionamento era muito estreito, muito cheio de percalços, as pessoas não eram tão, não conseguiam ter assim um relacionamento mais profundo umas com as outras, né? Então isso às vezes criava problema não só entre o casal, como o casal com os seus filhos, né? Aí depois aqueles filhos também já levavam essa parte para a geração deles.
É a célula do universo, diz a Joseli, é isso mesmo. É a célula máter, aquilo que... eu gosto do laboratório porque é uma coisa onde você se testa como espírito, né? Você testa a paciência, a tolerância, o não julgamento, a aceitação, a reconciliação, a conciliação. A gente vai assim, né? E não pode, muitas vezes, e não quer sair daquele núcleo, né? Às vezes o bem-querer é grande e você quer manter o seu núcleo no matter what, mesmo tendo problemas, né? Você falando aí, Má, fiquei lembrando que na introdução lá do Livro dos Espíritos, Kardec, os espíritos colocam para Kardec que no plano espiritual, que é onde é a nossa vida verdadeira mesmo, né? Os espíritos eles se juntam, os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter, que possuem o mesmo sentimento, eles formam esses grupos naturais que são famílias, né? São famílias no plano espiritual. Agora, se a gente for pensar no estudo que a gente faz através do espiritismo, em que nós vamos nos depurando e cada espírito vai ter o seu passo evolutivo, vai estar numa fase evolutiva um pouquinho diferente do outro. Quando nós desencarnarmos, o perispírito vai para onde? Vai para casa, seja lá onde for, né? E essa casa, muitas vezes, não vai ser a mesma daquelas entre os espíritos que vivem na mesma família física, né? Então, quando a gente, no plano espiritual, cada um vai ter aquele grupo com que se dá melhor, tem as mesmas, os mesmos gostos, os mesmos sentimentos. Então, o que acontece? Aquele que está num plano que não consegue subir até o outro, né? Se a gente for lembrar de André Luiz, ele não conseguia viver no mesmo lugar que a mãe dele vivia. Né, quando André Luiz descreve, ela vivia num plano superior e ela vinha visitá-lo quando ela queria. Claro, quem está lá em cima sempre pode descer, né? Quem pode o mais sempre pode o menos. Mas aquele que está lá embaixo tem que ter um esforço, ele teve que praticamente fazer um desdobramento durante o sono para poder chegar até lá, ele não conseguia, o perispírito dele era muito pesado. Então, se a gente pensar que quando a gente chega aqui, nesse lar, nós estamos encontrando espíritos que, lá do outro lado, são de famílias diferentes, de grupos diferentes, e estamos tendo a oportunidade de estar aqui juntos, né? Porque em algum ponto do passado, a gente já esteve junto, e como Emmanuel traz aqui, esse pretérito vai nos trazendo esses reflexos, sejam de amor, essas pessoas que estão conosco por um amor já contínuo, já que já conquistamos, estão aqui nos ajudando, e outros que foram relacionamentos mais conflituosos, mas que lá no plano espiritual não dá para a gente estar junto o tempo inteiro para aprender a se amar, né? Então, chega aqui, toma um cafezinho junto, para ver se pelo menos um café, um pão de queijo, a gente consegue passar 100 anos, né? O que são 100 anos? Uma eternidade. Então, você sentou ali, tomou um café, pronto, já está na hora de ir embora. Mas são assim, etapas e etapas, e acho que essas reencarnações que a gente vem, até porque os espíritos também nos explicam que a gente reencarna por quê? Expiação, e outro para ver se aprende a melhorar um pouquinho, né? Ser um pouquinho melhor do que entrou. Se a gente está aqui para fazer essas duas coisas, a expiação é o quê? Em algum ponto lá no passado eu caí, agora eu vou ter que voltar para onde eu tinha que estar, né? Então, vou passar por essas expiações. E nesse processo também vou me melhorando, vou me burilando, vou entendendo que certas coisas que eu pensava que era tão normal, hoje já não é. Hoje já tem que ter mais cuidado. Antes eu achava que o que eu pensava ficava só comigo, hoje eu já sei que não, que o meu pensamento tem reflexos lá fora. Então, antes eu tomava cuidado com o que eu falava, hoje eu já tenho que tomar cuidado com o que eu penso. Então, o espírito vai evoluindo assim também, né? E esse atrito, essa convivência, essa reconciliação que a gente vai fazendo durante esse período familiar aqui, é que acho que vai trazendo para a gente, aparando as arestas, a gente vai ficar aprendendo a ver o outro com um olhar mais ameno, menos preconceituoso, com menos julgamento,
né? Eu fiquei pensando, Lina, quando você colocou aí essa coisa, né, da encarnação e dos espíritos lá e da gente aqui, como que acontece esses agrupamentos. E aí a gente lê lá na lei de afinidade, nas leis de um modo geral, né, porque estão todas na mesma engrenagem. Mas aí quando você falou às vezes são situações agradáveis, mas também situações desagradáveis, né? Então é assim, aquela coisa do júbilo, da aprovação, da expiação. E a lei de afinidade é que vai fazer essa agregação, né? Esse mecanismo da vida que faz esse movimento, que vai promover esses acontecimentos, esses agrupamentos, e estava até lendo lá naquele capítulo que a gente estava estudando, no Livro dos Espíritos, agora já nem sei se era no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dessa afinidade, desse processo todo, como que se dá, e o que eu queria colocar é assim, que fica a compreensão de que sem a reencarnação, sem essas vidas sucessivas, eu não sei como que a gente conseguiria explicar ou entender as diferenças, as situações, os problemas congênitos, né, os temperamentos tão diferentes, as agressividades, o que desenvolveu, o que provocou aquilo. Então, no passado, é nessa explicação que o Espiritismo dá pela reencarnação, pelas múltiplas vidas que o espírito vive. A vida é uma, mas com múltiplas oportunidades, com muitas, né, vindas, no caso nosso, aqui no planeta, né, viver na matéria, viver essa experiência. E é o que traz a explicação sensata que satisfaz um pouco, né? Que talvez muita gente nem vai estar aí, nem quer saber por que é, nem porque não é, porque está, nem porque deixou de estar. Mas, às vezes, há uma grande maioria que já traz essa ansiedade, essa vontade de saber algo mais, de descortinar algo mais, que precisa fazer sentido, não é? Porque precisa ter uma razão razoável para justificar. Tem esse livro, Renovando Atitudes, que eu achei bacana, ele é do Francisco do Espírito Santo Neto, né, com Hamed. E ele fala uma coisa aqui, se eu puder ler, o Francisco do Espírito Santo Neto fala assim, né, que esse mentor espiritual dele explica-me demoradamente, quando preciso, as causas reais dos encontros, reencontros e desencontros com as criaturas e o porquê das dores, conflitos do hoje, o porquê das dores e conflitos de hoje, mostrando-me sempre a origem dos fatos, verdadeiros motivos que culminam nos acontecimentos agradáveis e desagradáveis do presente. Então, eu não sei como que a gente ia conseguir, talvez até aceitar, compreender, e compreendendo a gente aceita mais fácil, né? Certas provações, certas expiações que o ser vive aqui, se não houve esse encontro antes, como você disse, não houve essa vida pretérita, se tudo começou aqui e agora, né? Então, acho que isso nos acalma e é ver a justa bondade de Deus nos permitindo essa oportunidade de desembaraçar o que um dia embaraçamos, de desfazer os nós né, e transformar esses nós em laços, né, nas contínuas oportunidades que a gente vai tendo de se melhorando, se ajustando de acordo com as leis de Deus, que esse é o propósito, né? Minha filha, se não fossem as leis regendo e arrumando a casa para que a gente pudesse transitar nela, ficaria tudo muito bagunçado, porque o objetivo é a gente ter essa consciência da irmandade que formamos, né? Somos irmãos e precisamos nos amar. É só isso que a gente precisa.
mas tão difícil está sendo porque o Pai queria que nós tivéssemos mérito dessa conquista, dessa formação, né, humana, formar os nossos sentimentos, nos relacionar de uma maneira fraterna. Então, isso é a caminhada do Espírito. Por isso, a reencarnação não tem como ser de outro jeito, né? Se tivéssemos sido criados hoje, não estaríamos aqui conversando sobre isso. Por isso que não tem como a gente não sentir que viemos nessa trajetória, né? E as famílias, como Lina disse, vão sendo formadas pelos afetos e pelos desafetos que precisam virar afetos. Porque o negócio é a gente reencarna para fazer as pazes com aqueles com quem a gente se desentendeu ao longo das encarnações. Então, a experiência é vivida, voltamos para o plano espiritual, levando lucros e perdas, né? Às vezes, muito mais perdas do que lucros, né? A gente avança um pouquinho, mas derruba um bocado de peça do jogo, mas não tem problema, como a vida é eterna e somos espíritos imortais, porque Deus foi tão generoso que nos fez imortais. Então, nem que a gente queira, a gente se autodestrói, né? Existe essa tentativa que a gente tem de tirar a própria vida quando não está se aguentando. Mas, mesmo assim, é uma tentativa só na matéria, porque nem assim a gente consegue, porque justamente o objetivo do espírito é evoluir e brilhar e ser o melhor que ele pode. Então, a convivência que nos dá essa possibilidade, né? Então, quando as famílias se reúnem, vêm os afetos e os desafetos. Por isso que às vezes os filhos, né? A mãe pega, o menino chora, o pai pega, ele fica quietinho, né? Porque ali ele já sente, ai meu Deus, quem é essa aqui que está? Né? Às vezes é um desafeto do passado e que aquela mãe, aquele espírito, aceitou trazer no seio familiar, inclusive parindo, para poder a carga afetiva ficar maior ainda, você passar, né? A mulher tem essa vantagem, né, de passar 9 meses ali gerando aquele ser, nutrindo, sendo nutrida por ele, e aquilo ali a gente já vai criando laços ali. Então, quando nasce, mesmo que seja um desafeto do passado, aquela relação ali, porque a criança vem também com o esquecimento do passado, ela sente a rejeição, ela rejeita aquele espírito, às vezes, materno, mas ela não sabe por quê. E a mãe também não sabe por que aquele menino chora tanto com ela. E quando o pai pega, fala, isso me pegou calor. Mas aí quem fica mais em casa é ela, porque está se recuperando. Isso é uma história que eu estou contando da carochinha, só para entender. Aí é ela que pega, acorda de noite, porque o marido às vezes vai trabalhar cedinho, não acorda, então é ela que acorda e bota no peito, ele fica, expulsa, e bota mamadeira, e vai, ai, fez cocô, e vai limpar, e ai, está com febre. Então, ele vive aquele período da primeira infância sentindo todos os cuidados que aquela mulher, que ele já não gosta muito, lá intimamente ele tem aquela rejeição, não sabe por quê, porque ainda está encolhidinho, né? Olha como Deus é precioso, né? Porque tem planetas que você já nasce adulto, você já pode nascer adulto porque você não cria mais esses desafetos. Mas aqui nós ainda temos que nos relacionar desde pequenininhos para poder criar laços. Então, aquela mãe que ele intimamente odeia de outra vida, né? Não foi mãe dele, foi qualquer outra coisa, mas que houve um entrave entre eles, ela veio ali como mãe, então é ela que dá o remédio, é ela que mata a fome, é ela que limpa o corpo dele, deixa ele confortável, cheiroso, bota para dormir. Teve fome, ela alimenta imediatamente. Então, ali os sentimentos dele vão mudando. Então, aquele espírito, ao se desenvolver naquela encarnação, todas as vezes que ele olha para aquela mulher, ele não sente mais a rejeição de quando começou o relacionamento. Ele já olha ali, ela é minha salvação. E passa o quê? A amar uma pessoa que cuida de você, que é o desvelo total ali, né? Já bota no Facebook aquela história toda, meu filho, meu mundo.
expõe para o mundo inteiro, ela também se compromete, ela também não tem lá esses amores todos, não, mas ela quer ter um relacionamento com aquele desafeto que ela não sabe também, não lembra nesta encarnação que é aquela criaturinha. Então, quando ela vai dando aquele conforto todo durante uma vida aquele espírito, quando ela desencarna, ele fica e morre de saudade se ela for primeiro. Ai, minha mãe, ai, não sei o que, chora e sente mesmo a falta porque já ama de paixão. Quando ele desencarna, que olha aquele espírito, aí ele vê que aquele espírito é o outro espírito. Mas o que ele sente por esse espírito que conviveu essa última vez é alguma coisa tão profunda que... Porque o mal não está em nós, né? O mal é temporário. Enquanto a gente tem raiva, a gente fica com raiva, com ódio. Mas quando você passa a amar, por mais que você descubra, vixe, mas ela foi aquela que naquela vez fez isso contra mim, mas agora eu amo essa mulher de paixão, porque ela cuidou de mim, a vida. Ele tem a lembrança recente, é aquele amor. E o amor, pronto, o amor cobre uma multidão de pecados. Ele aí já olha para aquela mulher e ama, e ali não precisa perdão, não precisa compaixão, a retratação, a convivência é que valeu. Todo o mal que ela tinha feito, ele desmanchou-se ali numa encarnação, isso pode acontecer. Às vezes precisam várias, às vezes o espírito não se convence logo, mas mesmo assim por isso a família é tão importante, porque é nesses momentos que os laços se formam e os nós são desfeitos, né? Então, é muito importante. Por isso que não devemos desistir de ninguém. Quando você cria um afeto na vida, você deve cuidar daquilo, porque é muito raro, seja amizade, seja o parentesco, que é mais profundo, porque vocês estão convivendo. Mas quantas vezes a gente está aqui na América e convive mais, às vezes, com os amigos do que com a família, né? A gente traz a família na geladeira, né? Mas não está pessoalmente, então a gente termina formando novos laços. Então, isso é para a gente entender que esses laços da família, eles precisam acontecer em todos os planos da vida. Não é em casa só, né? Na vida física. Mas se eu estou no trabalho, naquele trabalho eu tenho que observar, poxa, porque esse rapaz que trabalha comigo, basta ele encostar e eu já estou ficando nervosa. O bicho nem fez nada, mas ele me irrita. Não tem pessoas assim, me irrita só no falar, me irrita porque está aqui. Então, ali tem um nó. Você já pode registrar, isso tem alguma coisa. E eu já sou espírita, sei disso, então o que é que eu vou fazer? Vou começar a olhar as qualidades que essa pessoa tem e começar a admirar isso. Ao invés de eu ficar só notando o que ele tem de ruim, eu vou notar o que ele faz de bom, que é muito pouco, mas, né, mas a gente até acrescenta, faz crescer. Né? Que às vezes é difícil, né? Mas a gente encontra, e isso a gente não encontra, às vezes, o que a pessoa tem de qualidade, já é o processo antigo da falta da afeição. Mas quando você quer amar o outro, você se esforça e ama, né? Falei demais, meninas. Vocês mandam e jogam. Eu falo que família é seu assunto favorito, né, Vá? Mas você falando tudo isso, esse capítulo de Emmanuel que está no Pensamento e Vida, que se chama Família mesmo, ele chama de algemas de constrangimento e aversão. Às vezes nós criamos situações entre nós e outras pessoas que são tão doloridas que elas acabam se tornando algemas para nós no futuro. Né? É importante a gente saber disso, porque aí a gente presta mais atenção no que faz também, nos relacionamentos, como a gente está lidando com os relacionamentos hoje. Porque amanhã eu quero laços de amor, eu não quero algemas de constrangimento e aversão, não é mesmo? Porque, com certeza, o fato de ter alguém com quem nós não nos damos bem, pode ter certeza que está marcadinho ali para o futuro, para a gente se encontrar de novo, para ver se vai se dar melhor. E ele fala aqui que a gente precisa... São esses
esses nós, não é? Essas algemas, que cabe a nós desfazer. Cabe a nós desfazer à custa de trabalho e sacrifício. E essa palavra sacrifício, muitas vezes a gente pensa logo assim, né? Vai matar alguém, vai matar o bichinho, sacrifício, não, mas acho que Simão Pedro traz uma definição muito bonita, que é o sacrifício é a gente tornar aquilo sagrado. Se é tornar aquilo sagrado, é um trabalho de tornar aquilo sagrado, então, esse relacionamento que está sendo difícil nesse momento, deveria estar marcando para mim algo que eu tenho que tornar sagrado, né? Algo que eu tenho que transformar a tal ponto de que amanhã essa pessoa vai ser o amor da minha vida. Não é ontem foi difícil, mas amanhã vai ser aquele espírito que vai me ajudar, que a gente vai ser, nós vamos estar juntos, nós vamos querer estar juntos. Não é isso que eu acho que é o tornar sagrado, esse trabalho de fazermos esse sacrifício um pelo outro, é tornar o outro sagrado para a gente, né, dentro dos nossos corações. E claro que isso, como Marisa disse, não, com certas pessoas vai levar encarnações aí, muitas, né, que não vai ser fácil, mas a consciência de que é isso que está acontecendo, que é o primeiro passo que a gente tem que dar. E saber, né, isso que a importância do espiritismo e a família, por que o espiritismo é tão importante? É o que vai nos dar esse cabedal de conhecimento, essa base, pelo menos para a gente começar a mudar um pouquinho a atitude, a mudar um pouquinho o comportamento, para ver se a coisa melhora, né, se a coisa degringola. E assim, acho que uma coisa muito importante, que às vezes a gente se questiona muito, as questões da família, às vezes enfermidades, às vezes algumas enfermidades genéticas, o que é que está acontecendo ali, por que isso acontece, e também o Espiritismo traz muita explicação para isso, não é? A Helena já falou sobre a lei de afinidade, em que a gente não é somente os afins, não, essa lei de afinidade não junta somente aqueles que se amam, mas ela junta aqueles que precisam se ajustar, aqueles que, né, os reparos que precisam ser feitos e o que for necessário para que isso aconteça. Essa é a lei, essa é como a lei de afinidade trabalha, né? Ela não quer dizer que só quem é afim que vai estar junto, não, aqueles que precisam estar junto é que vão estar. E muitas vezes isso pode se, pelas escolhas que nós fizemos no passado, o espírito vem já com marcas, com certas memórias, que ele vai influenciar o corpo físico também, né? E essa genética muitas vezes vai ajudar no quê? Vai ajudar a que o corpo sirva como um filtro para o perispírito. Às vezes a gente pensa assim, essa enfermidade que eu já nasci com ela, já veio comigo, o que será que ela significa nessa encarnação? O que ela está me ajudando a perceber melhor? Alguns médicos falam sobre a diabetes. A diabetes é uma grande professora de disciplina, né? Você precisa prestar atenção em tudo que você come, nos horários que você faz, tomar as suas medicações. E qualquer enfermidade, acho que traz uma lição dentro dela, principalmente essas que chegam assim bem cedo, fora do nosso controle, que acho que o espírito já traz com ele. E isso são coisas que geralmente a gente pensa, por que nessa família, por que comigo? Mas acho que a pergunta agora é, ok, está comigo, me pertence, né? Tava com o meu nominho ali, então o que eu vou fazer com isso daqui para diante? Será que eu vou ficar aqui me contorcendo de dor e paradinha dentro de mim, estagnada dentro de mim? Ou quero sair né, apesar de tudo isso, fazer o trabalho que me cabe para a transformação necessária, que eu consigo fazer agora. Olina, quando você comentou aí dessa, né, da formação do ser humano ali, dos genes e tal, e a gente se questiona, né, o porquê que justo aquele gene se conectou de tal maneira, se formou de tal maneira e se desenvolveu.
E aí tem uma explicação muito bacana, que eu não posso falar muito porque não entendo, na epigenética, que o Dr. Décio Iandoli até traz, né? Numa palestra, quem quiser procurar depois falando disso, é muito bacana e nos ajuda a entender um pouquinho, porque até nisso aí vai ter esse processo das leis, né? Fazendo esse movimento necessário para que aquele ser venha com tal deformação ou com tal alteração no corpo físico, ou que seja mental, né? O que for assim. E é muito bacana, eu até li, fui procurar o que era epigenética, né? O ep, que é do grego, é como se fosse acima, sobre, então é tipo assim, é alguma coisa que está além da genética, é algo mais, e que no espiritismo já tem essa explicação, mas a medicina ainda está, né, nos estudos, e sem dúvida já está a um passo já de se abrirem para isso. Então, é muito bacana, quem tiver interesse nesse assunto, o Décio Iandoli traz uma palestra muito bacana que fala da epigenética. E eu queria voltar só um pouquinho lá, que tem quando a Mar fala da importância da família, que é fundamental no livro dos Espíritos, na questão, ó, vai eu falar já, né, como quem entende, 775, Kardec faz a pergunta, como seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é simples, é uma recrudescência do egoísmo, seria um aumento do egoísmo. E é exatamente o egoísmo que a gente está aqui para tentar combater, né? Que seria as chagas, o egoísmo, o orgulho. Então, a família não tem para ninguém, não pode se desfazer. Não tem como, seja em que formato for, né? Não é nem só essa família assim, pai, mãe, irmão, a gente sabe que tem de todas as maneiras, filhos que são criados por avós, por tios, por, né, mãe solteira, pai solteiro, e aí a coisa vai, né, é uma diversidade imensa, e tudo é família, e sem falar nisso, a grande família mesmo, universal, né? E eu não sei se me permitem falar um pouquinho mais. Eu queria só tocar no assunto que a Linda falou lá no início, de um capítulo que eu tinha lido, que fala da parentela, né, espiritual e consanguínea, né, que seria a de sangue, a família material, não sei como que a gente iria dizer, de sangue. E a gente vê, eu escutei um dia que alguém, eu não sei se com bases em informação ou alguma fala da psicologia, que tipo assim, eu sou filho, eu sou filha, eu não quero, eu não sou mãe, eu não vou ser mãe da minha mãe, eu não vou ser mãe do meu pai, eu sou filha, tipo assim, eu quero. E que a psicologia que disse isso, você é filho, você tem que ser filho, você não tem que querer que seu pai da sua mãe, não tem que querer ser a mãe do seu pai, ou que assim. Só que aí eu fiquei analisando aquilo, eu falei, gente, das duas, uma. Ou a psicologia esqueceu de dizer que isso aí, ok, pode ser verdade, você, enquanto jovem, enquanto seus pais jovens, não precisam de você, não precisa do filho. Ele está bem, ele está disposto, ele tem suas faculdades físicas e mentais perfeitas, tudo se encaminha, tudo, né? Não depende realmente. Mas ou a psicologia esqueceu de dizer que seria no momento, né, na velhice, numa necessidade, que às vezes, mesmo que não seja na velhice, mas alguma coisa, né, uma enfermidade, alguma coisa que faça com que o filho ou a filha, o que está ali mais próximo, realmente se torne o pai do pai, a mãe da mãe, e precisa ser dessa maneira, é um dever. A Mar nos mandou agora no final da tarde uma coisa que fala dessa responsabilidade, né, Mar? E que seja como for, seja o tipo que for dos seus pais, você deve todo respeito, você deve toda consideração, toda honra, né? E aí até estava lendo, agora eu nem sei onde é que eu me perco, eu anoto esses negócios, mas depois eu não sei onde é que foi. Deixa eu procurar. Sim, o que eu queria era falar assim, e os filhos têm o dever de honrar o seu pai e a sua mãe. E aí lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele capítulo, Lina, de honrar pai e mãe, fala que honrar não é apenas respeitar,
é muito mais do que isso. É você cuidar mesmo, é você, né, ter uma dedicação aos seus pais, principalmente na velhice, porque aí quando a gente já sabe que eles diminuem as forças, que já, né, que precisa realmente, e de maneira especial aqueles que têm uma dificuldade financeira, e é nosso dever, né, como filhos, como de ter esse cuidado, é mais que uma obrigação, é um dever mesmo, que, né, que a gente precisa estar atento a isso. E tinha uma outra coisinha que eu queria colocar, já vai eu emendar, mas qualquer coisa você me embarra. Que só voltando lá no início, quando a gente falava dos direitos e deveres, aí eu me fiz a pergunta assim como é que eu vou saber a medida do dever e do direito, né? Dos meus direitos e aí, com esse estudo, a gente chega à conclusão que nós mesmos, a gente pode encontrar essa referência, essa medida, que é quando, né, a medida de respeito, no caso, pelo outro, que seja familiar ou que não, como outro de um modo geral. A medida é querer exatamente para o outro o bem que eu quero para mim. Então, se o que eu quero para mim é o que... Eu coloquei em algum lugar isso aqui, agora eu já também não vou achar, não vou saber. Podemos usar o bem que queremos para nós como medida. Isso, podemos usar o bem que queremos para nós como medida. E aí, como é que a gente vai descobrir isso? É se perguntando, eu gosto que falem alto comigo? Eu gosto que briguem comigo? Não, então, se eu não quero isso para mim, eu não posso querer para o outro, não vou fazer pelo outro. Eu gosto que mexe nas minhas coisas, que abre o meu celular. Na hora eu até pensei, eu gosto que abre as minhas correspondências, mas eu falei, já não vai colar, vai ter que ser o celular agora, né? As minhas mídias sociais. Então, tipo assim, essa é a medida, é fácil a gente ter a medida, né? Quando a gente se coloca no lugar, e isso é o próprio Evangelho de Jesus ensina a gente se colocar no lugar do outro para saber a medida. É isso que eu queria colocar. A regra é clara, como diz no futebol, né? Jesus disse, né? Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse com você. Ama o próximo como a si mesmo, né? Tem as regras. E uma coisa que eu noto também é que não há um padrão de família. Eu sei que cada escola que estuda alguma coisa, né, estuda algum ramo da família, traz, né, os seus prepostos e tudo, mas quando a gente olha a família pela ótica espiritual, a gente vai ver que são pessoas que naquela encarnação você está mãe, o outro está pai, não quer dizer que é sempre, né? Naquele grupo é como um teatro, olha, agora eu vou ser a mãe, vou ser o pai, ele vai ser os filhos. Em outra encarnação podia ser justamente tudo diferente, você ser a filha, sua filha de hoje ser a sua mãe ou sua avó. Então, o título, né, da figura que você ocupa naquele momento é temporário, é de acordo com o planejamento que foi feito para essa experiência, para que essa experiência dê o mais certo possível. Olha, agora eu acho que vai ser melhor você vir neste papel de vizinha, né? Você vai ser a vizinha, vai ser uma colega de trabalho e você vai interferir nesse ponto, naquele grupo familiar. Então, você faz parte daquele grupo, no seu propósito de retificação, de melhoria, né? Na encarnação, mas o seu papel não é dentro da família. O seu papel, tanto que você diz assim, puxa, tem pessoas que eu tenho mais intimidade do que com meu irmão. Eu me dou melhor com uma pessoa, né? Você vê, você e Dani, né? Tem mais intimidade, mais um carinho de uma irmã, mas não nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, necessariamente. Então, essa coisa de dizer, não seja filho de seu pai, né? Não seja pai do seu... Se você é o pai, não seja você... Não tome o lugar, né, da autoridade que seria do paterno, do materno, você como filho.
tudo isso vai depender da organização daquele grupo, das necessidades daquele grupo, né? É como você disse, se tiver um deficiente ali, se seu pai cuida, Giza mesmo era assim. Giza, o pai dela era deficiente físico, era paralítico. Então, elas, filhas, quando nasceram, elas cuidavam dele. E ele botava no colo, vamos passear, menino. E botava em cima da cadeira e saía. Parecia aquele pai maravilhoso, mas ele não viveu aquela autoridade do pai que não tem deficiência, está nas duas pernas e fica maior que o filho. Ele sempre foi do mesmo tamanho. Então, era outro tipo de relacionamento. Foi muito mais amoroso, porque ele não tinha aquela necessidade de agir com aquela, né, porque ele tinha alguma coisa que precisava da ajuda das outras. Ele teve um bocado de filha, então se lascou, né? Então tem essas coisas. Então, a gente tem que ver, né, nesse momento muitas coisas. Eu já vi assim a pessoa dizer assim, porque eu não tive o amor materno, minha mãe nunca me amou. Se você, por que não amou ela? Você ama? Não, meu filho é minha vida, Ave Maria, meu filho desde que nasceu, que eu sou apaixonada por ele. Mas minha mãe nunca fez o que eu faço com meu filho, nunca fez comigo. Eu disse, mas ela está viva, está bem, está direitinha, mora perto de você, convive com você, comece a dar esse amor a ela, porque ela não sabe. Ela não sabe amar alguém como você sabe. Você tem mais prática disso. Então, você sentiu falta de uma pessoa que não fez porque não quis, fez porque não sabe ainda gerar esse sentimento. Mesmo você sendo filho, ela gosta de você, ela te ama, ela só não sabe externar. Então, passe agora o resto da vida dela fazendo esse trabalho de laboratório com ela. Ensine ela, para ela sair dessa encarnação, mestra. Na próxima, você até vem, mãe, eu vou de novo com você, viu? Só para ver se você vai passar mesmo na escola. E ao invés de você lutar numa outra encarnação contra isso, deixe ela amar o tanto que ela pode, tanto que ela vai aprendendo, né? Então, agora que estão mais, ela está também mais velha, a mãe mais velha e tudo, então ela está tendo essa oportunidade de conviver com a mãe, inclusive a mãe está doente, então veja só que coisa boa. Então, ela teve que a mãe morar com ela para poder ela cuidar da mãe e a mãe se submeter a todo esse carinho. Então, às vezes a gente reclama, cria trauma, né? Gasta dinheiro para, estou traumatizada. Quero fazer uma regressão. Depois que essa mulher me... Sabe essas coisas? Tudo bem, agora a gente não pode padronizar o grupo familiar. É muito dificultoso. Quem ama quem tem lógico que a autoridade é paterna e materna. E tem pais que abdicam disso e para não, porque acham que vão ser, né, não vão ser amados se botarem disciplina na família. Tem que ter disciplina. Mas se o pai ou a mãe tem esse tipo de deficiência e um filho ou uma filha que está mais adiantada, vamos dizer, né, mais pronta para aquele papel, ela vai carinhosamente botar aquela disciplina, inclusive para o pai e para a mãe também. E vai formar... que cada pessoa que está ali, ela tem que viver o papel que ela sabe viver. Ela dá a contribuição que ela pode dar na necessidade daquele grupo. É que a gente olha como família só, mas imagine um grupo onde um sabe falar inglês e o outro não. Então, se vai para um lugar que precisa falar inglês, é o outro que vai falar, é o menino. Eu já vi aqui pessoas, pai e mãe, irem com a criança para o mercado e dizer ao menino, fala isso, que eu não sei falar. Né? E não é vergonha, não é nada. Agora, é claro, a pessoa vai, com o tempo, vai aprendendo, mas aquela criança, nesse convívio assim, está tendo a oportunidade de ganhar uma responsabilidade pelos pais desde cedo. Né? Ele, criança, ele sabe. Se precisar alguma coisa em inglês, eu vou ajudar meus pais. Mas não é dizer, nossa, não sabe não, vai aprender. Eu sou seu filho, não vou lhe dar essa vez. Eu aprendi, porque senão, sabe, não é para degladiar, não é uma disputa de poderes. É aquele que deve liderar, aquele que deve se submeter. Mas, normalmente, lógico, são os mais velhos que fazem esse papel, né? E como depois o papel vira, né? Ao contrário, deveria, pelo menos, né? Os filhos aí cuidarem
dos seus pais idosos, assim como eles fizeram, que muitos não fazem isso. Principalmente os países mais desenvolvidos colocam em asilos, porque né, para não interferir na vida do pessoal mais novo. Então, é a falta você tem todo o desenvolvimento material, mas não tem o desenvolvimento espiritual ainda. Então, não vê o outro com as necessidades agora. Quem ama, cuida, independente da idade dos seus pais. Os filhos que amam os pais sempre vão cuidar de alguma forma, com um conselho, com uma atitude, a se importar com o outro, isso mesmo. Porque a ideia é o grupo ali de espíritos se ajustarem, como a Nina disse. Né? É um grupo que vem para se ajustar. A família é onde você tem mais oportunidade de viver esses ajustes. Né? Em casa, vocês vejam no YouTube, tem a reencarnação de Segismundo, né? Que está no livro... qual é? Missionários. Mensageiros, né? Missionários. Missionários da Luz, de André Luiz, a reencarnação de Segismundo, para você ver. No YouTube tem em vídeo, né? Para você ver a problemática de uma reencarnação para um casal aceitar um espírito, quer dizer, ele aceitou ter esse espírito como filho, só que esse espírito assassinou o que vai ser o pai agora e assassinou a mãe, escravizou sexualmente a mãe, e lá no mundo espiritual ele se regenera e pede aos dois para receber ele como filho, e eles aceitam. Mas na hora H, tchan, 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 vocês vão ver o que acontece. Cenas do próximo capítulo. Porque quando a gente vem para o mundo espiritual, esquece um pouco, né? Porque não é fácil o ajuste, essa retratação, essa mudança, né, de afeto, de desafeto para afeto. O problema só é esse. E quando a gente tem que fazer isso aqui, com o esquecimento do passado, uma nova convivência, se dando, sem olhar, sem lembrar que o outro fez ou deixou de fazer. Amando por amar, amando porque é filho, amando porque deixou na porta, porque eu não pude ter filho, adotei uma linha. Olha, amando porque aquela pessoa que veio morar com você, que botaram ali no seu caminho e você cuida, né? Então, é amar desse jeito, como o Ronaldo ama os meninos dele, né, Ronaldo? Então, é assim, você encontrar uma oportunidade de servir alguém e na hora, não importa. Aí você faz aquilo, parece que seu coração funciona de graça por aquele grupo. O que será isso? O passado. Só o passado explica. Né? Eu acho que quando Jesus nos deu o conselho de que nos amássemos, né, que ele diz... Amem-se uns aos outros. E o que isso significa? Compreendam-se uns aos outros, entendam-se uns aos outros, cuidem-se uns dos outros, né? Esse amar perdoem-se uns aos outros. Ele sabia que a gente ia precisar disso, porque a gente ia precisar conviver, a gente ia precisar viver em família, em grupos, e tudo isso ia acontecer e a gente ia precisar. E é um conselho muito valioso que a gente precisa prestar atenção, ouvir, né? Quem sabe um dia a gente consegue colocar em prática, mas se a gente conseguir ouvir e refletir um pouco, já ajuda, porque às vezes a gente não quer nem ouvir, a gente só... E não importa, como Lina disse, se vier alguma rusga com alguém, não importa se é dentro de casa, se é fora de casa, se é no avião, não importa. Aquela rusgazinha ali é sinal de que alguma coisa entre você e aquela pessoa, você diz assim, mas meu Deus, eu vejo tão pouco essa criatura, porque só tolera pouco. Se na hora que cair dentro de casa, então aproveite que é pouco e faça logo as pazes, porque senão vai ter que ficar cara a cara. E os espíritos dizem, quando você está muito resistente a se reajustar com um irmão, porque somos irmãos, né? Filhos do mesmo pai, quando está naquela guerra e você não quer se aproximar daquela pessoa, né? Às vezes não quer receber nem como filho, nada, você não quer ajuste, vem, né? Antigamente, agora é pouco, porque a gente está muito melhor, mas antes nasciam muitas crianças chipófagas. Eram, às vezes, crianças, né? Porque uma depende da outra. E nasciam, às vezes, uma olhando para a outra.
Imagine você ficar 24 horas olhando para o seu inimigo, né? E depender, né, daquilo. Então, eu conheci duas chipófagas lá no Brasil, quando eu era, assim, garota. E meu tio, que era médico delas, ortopedista, ele dizia assim, mas é tão engraçado que elas são inimigas do passado. Porque uma diz assim, pegue a água, eu estou com sede. Porque uma tem um braço aqui, a outra tinha um braço aqui. Pegue aí que eu estou com sede. A outra dizia assim, não. Pegue você. Vai morrer de sede. E dava risada. Você via, ele disse assim, é uma coisa, você via que elas não eram rodadas, né? E não podia, eram casos ainda que nem a medicina na época não tinha como. Se fosse separar, elas morriam. Agora, elas viviam muito pouco, né? Não tinham uma longa vida. Às vezes, 17, 18 anos, já desencarnavam. Tinha que ser rápido, porque senão pegava uma faca e ia... Mas eram, assim, muito diferentes. Assim, olha, nessa vida tratando de chipófago, eu nunca vi uma dupla que, sabe, assim, se cuidando, gostando, não. Sempre uma olhava para a outra meia. E a que era mais formada se achava. A outra que só tinha, às vezes, o tronco, tinha, coitadinha. Às vezes agora, quando é unido pela cabeça, pode cortar, né? Mas você vê como a gente se ama, né? Como a gente é levado a se amar. Só vou colocar aqui mais um comentário que Gustavo colocou aqui, que eu não coloquei na hora que Helena estava falando sobre a palestra de Décio, que o maior nome da epigenética é Dr. Bruce Lipton, né? Ele escreveu, acho que o primeiro foi a Biologia da Crença, e acho que o Décio usa esse livro na palestra dele. Mas gostei muito do estudo que vocês fizeram aí, dividiram a gente. Eu sempre aprendo muito, gratidão para vocês duas, gratidão a todos que estiveram conosco. Eu só queria deixar aqui uma frase de Emmanuel Conchico, que ele fala sobre a família, assim, só para deixar o meu finalmente aqui. Ele diz que cada familiar nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, no outro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. Tem para todos, né? Tem para todas as virtudes. Gente que tem família grande tem que agradecer, porque vai desenvolver muitas virtudes numa encarnação só. E era isso, gente. Não sei se vocês querem terminar com alguma coisa, e nós vamos para prece. Eu quero só comentar. Depois de Lena, você faz a prece. Tá. Eu só ia comentar de uma frase que eu me recordei há 30 anos atrás, eu nem frequentava o centro espírita, nem nada, acho que mais de 30. E um cartaz que eu vi de um evento espírita que ia ter lá na nossa cidade era sobre família. E no cartaz trazia assim, família, aperte mais este laço. E me lembrei disso hoje no estudo. Falei, poxa, que bacana, né? Então, assim, um assunto que... O laço, não deixa apertar o nó. Não se acabe. Muito bacana. E agradecimentos imensos por todo o carinho, por todo o incentivo de estar aqui, de estudar e de compreender um pouco mais de nós próprios, da vida, do outro, né? E assim seguirmos juntos, unidos, que é o que Jesus espera de nós, né? Quando ele diz lá, amem-se, compreendam-se. Eu acho que é bem isso mesmo, até tinha escrito aqui, que amemos apesar das diferenças e busquemos estar unidos como família, sempre, 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 sempre. E assim que tenhamos em mente, né? Voltando lá ao laço de família, que família não é para ser nó, família é para ser laço. É para ser laço, e, né, livre, lindo.